Olá, tudo bem com você? Neste mês de maio de 2023, estamos celebrando os 160 anos de organização formal, de criação da Associação Geral, que é a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também os 160 anos de chegada do primeiro missionário adventista, primeiro colportor adventista às terras brasileiras. Eu me refiro a Augustus Bayer Stauffer. Eu tive o privilégio de escrever a matéria de capa da revista Adventista deste mês de maio. Quero recomendar a você. O título de capa é Escolhidos para a Missão. E quando a gente estuda a história da Igreja Adventista, do porquê ela foi organizada formalmente, a gente percebe que realmente foi para que esforços missionários pudessem ser feitos de maneira mais efetiva. Então, o título geral aqui da matéria, que está na página, a partir da página 12, é Organizados para Servir, que foi exatamente isso. A igreja foi organizada para servir. E diz assim o texto, né? Forte senso de missão e uma estrutura sólida possibilitaram a um pequeno grupo de cristãos do interior dos Estados Unidos dar origem a uma igreja de alcance mundial. Eu comecei aqui o artigo destacando a história de Joseph Bates, ou José Bates, um dos 3 principais pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós colocamos aí Tiago White e Ellen White, juntamente com José Bates, como esses pilares fundamentais, né? Ele foi convertido pela pregação de Guilherme Miller, ele aceitou a mensagem millerita da volta de Jesus, e, posteriormente, por influência de um folheto escrito por Thomas Preble, ele aceitou também a mensagem do sábado e foi até uma igrejinha lá na cidade de Washington, não a capital, mas uma pequena cidade de Washington, no estado de New Hampshire, e ali ele teve contato com uma comunidade, uma igreja que havia se convertido à mensagem do sábado graças à influência de uma batista do sétimo dia, que é a senhora Rachel Oakes. Pastor Frederick Wheeler, ele aceitou uma repreensão, digamos assim, que a senhora Oakes fez, quando assistindo a uma santa ceia dele, ele falou sobre os 10 mandamentos, e ele não mencionou o sábado, naturalmente, como não fazem, né, os que não guardam o sábado. Então ela conversou com o pastor respeitosamente, ele aceitou, estudou a Bíblia, compreendeu a mensagem do sábado, e aquela igrejinha, aquela comunidade se tornou sabatista, de modo que essa igreja é tida como a primeira igreja adventista do sétimo dia no mundo, lá na pequena cidade de Washington. Capitão Bates, quando volta para sua terra natal, lá em Fairhaven, em Massachusetts, está cruzando uma ponte ali entre New Bedford e Fairhaven, e um amigo dele, uma pessoa que o conhecia, sabia que ele era uma pessoa muito bem informada, o Capitão Bates. Esse homem chamado James, aqui o nome dele, James Madison Monroe Hall. Ele pergunta para Bates quais são as novidades. Ele sabia que o Capitão Bates sempre estava bem informado das coisas, e ele esperava ouvir, quem sabe, notícias de outros países, de portos, guerras e política, mas não. O Capitão Bates disse assim para ele: as novidades, as notícias são que o sábado é o dia do Senhor. E a história conta que esse senhor Hall foi o primeiro converso do Capitão Bates. Tornou-se depois também um adventista do sétimo dia. Diz aqui uma citação que eu coloquei do Dr. George Knight, que Hall foi para casa, estudou sobre o assunto na Bíblia e guardou o sábado seguinte. Seu esposo o acompanhou uma semana depois. Hall foi o primeiro converso de Bates e uma compreensão que moldaria a vida de ambos daquele dia em diante. Então, realmente foi um início assim, bem interessante, né? O amor que as pessoas tinham pela palavra, a forma como eles encaravam a Bíblia com seriedade, de modo que quando compreendiam alguma verdade revelada na palavra de Deus, eles a aceitavam. Em 1852, Bates teve um sonho, e nesse sonho ele Deus o estava enviando para Battle Creek, lá em Michigan, agora a 1.500 quilômetros de distância. E ele não hesitou. Ele se organizou para ir, realmente, de carroça, a cavalo. Imagine percorrer 1.500 quilômetros assim, né? Sem automóvel, sem outros recursos. E ele foi. Era para pregar o evangelho, ele ia. Era um homem determinado, como os pioneiros sempre foram.
Chegando a Battle Creek, uma vila, né, pequeno lugar ali em Michigan, ele pensou, como eu vou abordar alguém, de que forma eu devo fazer contato? E ele então teve uma ideia, guiado por Deus, obviamente, ele foi até o correio, a estação de correio, e perguntou, quem é a pessoa mais honesta aqui nessa cidade? E os homens dali, sem hesitar, disseram, David Hewitt, com certeza é o homem mais honesto da cidade. Então Bates foi até a casa do David Hewitt, bateu a porta e disse, ao ser atendido, eu tenho uma mensagem para vocês. Foi convidado a entrar, participou do desjejum, ficou o dia todo com eles estudando a Bíblia, e no fim desse dia, a família de Hewitt aceitou a mensagem adventista, milerita, da volta de Jesus e do sábado também. E assim, os Hewitt tornaram-se os primeiros adventistas, conversos adventistas ali em Battle Creek, que posteriormente se tornaria um centro adventista. Ali seriam organizadas as primeiras associações e a primeira editora e por aí vai. Bem, aqui eu digo assim que com o passar dos anos, mais e mais pessoas iam se convertendo à mensagem adventista e se unindo à igreja. Mas aqui igreja? Eles não tinham nome ainda, não tinham uma organização. E aí, outra coisa interessante, de 1850 a 1852, em apenas 3 anos, a Igreja Adventista cresceu, que não tinha esse nome ainda, né? Cresceu de 200 para 2.000 membros. Então o crescimento estava sendo bastante acentuado. E eles entenderam que precisavam ter um nome denominacional, entenderam também que precisavam de uma organização. Por quê? Porque aos poucos, especialmente quando o governo exigiu que, para a manutenção das propriedades da igreja, como a editora adventista lá em Battle Creek, eles precisavam então de um nome, de uma pessoa jurídica. Outra coisa, além disso, sem organização formal, não havia meios de credenciar pastores, e as congregações espalhadas ficavam à mercê de qualquer pessoa, qualquer um pregador itinerante que alegasse ser ministro sabatista. Então os riscos eram grandes e as necessidades também de se organizar. Algumas pessoas foram resistentes, acharam que se a igreja fizesse isso, ela se igualaria às demais igrejas, seria Babilônia e por aí vai, né? Mas Tiago White, Ellen White e outros líderes trabalharam firmemente para que as pessoas entendessem que era necessário ter um nome e uma organização formal. Aí, em uma reunião em 1860, uma assembleia, né, adventista, os que guardavam o sábado ali, então, tomaram 3 decisões. Primeira, transformar a editora em empresa, organizar as demais propriedades da igreja e escolher um nome para denominação. Alguns sugeriram Igreja de Deus, mas também acharam que era muito vago esse nome, e outras sugestões foram dadas, até que David Hewitt, ele mesmo, o homem mais honesto de Battle Creek, aquele que foi evangelizado pelo capitão Bates, deu uma sugestão. Que tal Adventistas do Sétimo Dia? Foi unanimidade ali, as pessoas gostaram muito do nome, e a própria Ellen White, depois, ela escreveu o seguinte, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 204. O nome Adventista do Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir as mentes questionadoras. Como uma flecha na aljava do Senhor, fere os transgressores da lei divina, induzindo-os ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Então, realmente o nome foi apropriado, porque ele expressa, né, 2 pilares fundamentais de crença que nós adventistas temos: a crença na volta de Jesus, no segundo advento, e a crença de que o sábado é o memorial eterno da criação de Deus, o 4º mandamento. Por isso, adventistas do sétimo dia. Em abril de 1861, os adventistas do sétimo dia organizaram uma comissão recomendando a formação de associações distritais. As igrejas estavam crescendo, várias igrejas, e aí eles resolveram organizar associações que eram conjuntos de igrejas, né? Havendo sido criada em outubro daquele ano a associação, a primeira delas, né, a Associação dos Adventistas do Sétimo Dia do Michigan, tendo como presidente William Higley. No ano seguinte, mais 7 associações foram organizadas. Então, aos poucos, foi tomando forma a ideia de que seria necessário criar uma associação geral para garantir a unidade da denominação e promover sua expansão missionária. Então, entre os dias 20 e 23 de maio de 1863, foi realizada uma reunião em Battle Creek para discutir esse assunto.
tendo sido aprovada a criação da entidade, que teve como seu primeiro presidente John Byton, ex-pastor metodista e ativo anti-escravista, ou anti-escravagista. Bem, então, em maio de 1863, entre 20 e 23 de maio, foi tomado o voto, a decisão de se organizar a Associação Geral. Eu disse então que faz 160 anos da organização da sede mundial da nossa igreja. Eu acho que eu falei 160 anos também da chegada do primeiro missionário ao Brasil. Não, aí faz 130 anos, porque foi 1893. Aqui foi 1863, só corrigindo esse detalhe aí. Segundo Howard Krug, Byton ilustrava o tipo de liderança servidora pela qual as pessoas o procuravam. Em sua gestão, a Igreja Adventista foi reconhecida oficialmente pelo governo por sua condição de não combatência durante a Guerra Civil Americana. Nessa época, a igreja tinha aproximadamente 3.500 membros e 30 ministros, 30 pastores. Cerca de um ano antes, Ellen White escreveu o seguinte sobre a questão da organização. O sistema de organização demonstrou ser um grande sucesso. Não permita que ninguém abrigue o pensamento de que podemos prescindir, não ter, organização. Foi-nos necessário bastante estudo e muitas orações pedindo sabedoria, às quais sabemos que Deus respondeu, para criar essa estrutura. Ela foi erguida sob a orientação divina. Não deixe nenhum de nossos irmãos se enganar e tentar lançá-la por terra, a organização. Que todos sejam extremamente cautelosos e não inquietem a mente com coisas que Deus ordenou para nossa prosperidade e sucesso no avanço de sua causa. E louvado seja Deus, porque a partir de então, realmente a igreja ela foi se espalhando pelo planeta. Em 1874, enviaram o primeiro missionário adventista oficialmente para a Europa, além do território norte-americano, foi John Andrews, que fez um tremendo trabalho lá na Europa. E a igreja passou a estabelecer, então, escolas, clínicas, editoras, e hoje vemos realmente a mão de Deus conduzindo esse movimento. Temos mais de 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo, temos centenas de hospitais, clínicas, sanatórios, temos milhares de colégios espalhados pelo planeta. Só no Brasil nós temos aí vários internatos, temos 3 campi da universidade que nós chamamos de UNASP, aqui no estado de São Paulo. Realmente a obra se expandiu bastante e ficou confirmado que a organização foi uma bênção, como disse Ellen White, deveria ser. Na primavera de 1845, outro pioneiro foi influenciado pelo folheto de Thomas Preble, John Andrews, com 15 anos na época. Em 1873, ele publicou o livro História do Sábado e do Primeiro Dia. Era um escritor prolífico, conhecia vários idiomas. Ele dizia que poderia escrever todo o Novo Testamento de memória, caso fosse perdido. Então, realmente era um profundo conhecedor da Bíblia. E diz Ellen White que a igreja enviou o melhor de seus homens para a Europa. De fato, foi assim, O artigo prossegue aqui. Então, eu falo que no dia 15 de setembro de 1874, Andrews, seus filhos e Ademar Vuillemir embarcaram para a Europa. E ele desenvolveu sua obra lá, o trabalho com a ajuda dos filhos, na Suíça e em outros lugares. No Brasil, então, é interessante nós analisarmos os arquivos, os documentos, as publicações lá do fim do século XIX e perceber que já havia um interesse em enviar missionários para o Brasil, porque as publicações que vieram antes deles já estavam se espalhando pelo Brasil e levando muitas pessoas a aceitar a mensagem adventista. Então, realmente era necessário que fossem enviados missionários para cá. E desde 1889, a Comissão de Missões Estrangeiras já havia planejado enviar missionários ao Brasil, uma vez que desde 1880, que é a data em que o primeiro pacote de literatura é aberto lá no casarão comercial de Brusque, no casarão Hort. Ali foi aberto um pacote de literatura. Literatura adventista chegou também a outros lugares, a outros portos. Então, desde 1880, já havia, então, a literatura adventista no nosso país. O plano era aproveitar a liberdade religiosa recém-conquistada com a proclamação da República, mas foi só em 1891 que a liderança mundial da Igreja Adventista enviou o missionário e compositor Augustus Baer Stauffer,
à América do Sul. Ele iniciou seu trabalho evangelístico em Montevidéu, Uruguai, e foi o primeiro missionário adventista a trabalhar efetivamente em solo brasileiro a partir de maio de 1893. Portanto, 30 anos depois da organização da Associação Geral. Então, Stauffer foi o primeiro colportor a pisar em solo brasileiro, iniciando assim os primeiros contatos também com os conversos aqui no Brasil. Era um homem muito missionário, ajudava doentes, participou também da liderança da igreja, sendo eleito em 1902 para o cargo de secretário-tesoureiro da recém-criada Associação Brasil da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando, porém, o assunto era pregação pública, ele preferia passar a tarefa para os pastores. Ele era mais de bastidores, mas um tremendo líder, missionário, alguém que amava o próximo realmente. Segundo Edward Myers, diretor de publicações da divisão sul-americana, na década de 1920, o missionário de sustento próprio Stauffer entrou pela região sul do Brasil, depois de ter trabalhado 2 anos no Uruguai e na Argentina, país em que foi iniciada a obra adventista na América do Sul, que é outra história maravilhosa, como a obra adventista começou na América do Sul. Até quero recomendar para você, né, mais uma vez aqui meu livro, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Eu conto nele como foi essa aventura, né, de trazer a mensagem adventista para o Brasil. Eu falo sobre os primeiros missionários, falo também brevemente sobre como foi a chegada da mensagem adventista à Argentina, e creio que é importante nós preservarmos nossa história, nossa identidade. Stauffer levou a mensagem do advento a várias colônias alemãs do sul do país e em vários outros estados, tarefa quase sempre muito difícil, sem transporte adequado, tendo que comportar para sobreviver. Realmente eram pessoas de uma garra, de uma fé, de um desprendimento formidáveis. No fim de 1904, quando a Casa Publicadora Brasileira já estava produzindo literatura em língua portuguesa, depois de trabalhar 11 anos como comportor entre os alemães no Brasil, Stauffer queria se dedicar exclusivamente ao trabalho entre brasileiros. Por isso, mudou-se com a família para o estado de São Paulo e começou a vender livros. Além disso, ele considerava o Brasil um campo ideal também para o trabalho médico-missionário. Durante suas viagens percorrendo inúmeras localidades, ele encontrava muitas pessoas doentes. Nesses lugares, ele deixava o trabalho de comportagem em segundo plano e passava a tratar dos enfermos. Para mim, a obra de Stauffer é muito parecida com a do próprio Jesus, né? Porque a Bíblia diz lá em Atos 10, 38 o seguinte, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, fazendo bem, curando, ensinando, evangelizando. E eu concluo meu artigo dizendo o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu de um movimento profético descrito no em Apocalipse 10 e foi estabelecida e organizada para servir e evangelizar. Em poucas décadas, sob a direção do Espírito Santo, alcançou quase todos os países e pôs em funcionamento editoras, escolas, universidades, hospitais, canais de TV e emissoras de rádio. Suas publicações e seus programas têm envolvido o mundo, oferecendo a cada pessoa a oportunidade de saber que, entre outras coisas, o segundo advento se aproxima e o sétimo dia é o lembrete perpétuo da nossa origem, nossa natureza e nosso destino. Aqui na página central, em 2 páginas aqui, na verdade, as páginas 14 e 15, foi preparado aqui um infográfico com as datas e os principais personagens, né, da nossa história. Então começa ali com a organização, né, da igreja, veja ali, organização formal da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a adoção do nome denominacional, 1860. 61, organização de associações dos Adventistas do Sétimo Dia, do Michigan, da Associação do Michigan, tendo como presidente William Higley. 63, criação da Associação Geral, que é o motivo da nossa celebração, né? Os 160 anos da organização da Associação Geral em Battle Creek, Michigan, presidida por John Byington. 1874, envio de John Andrews como missionário oficial da igreja para a Europa. 1880, a chegada dos primeiros pacotes de literatura adventista ao Brasil, como foi no caso lá do Casarão Hort, onde foi aberto aquele pacote com 10 revistas Stimme der Wahrheit, A Voz da Verdade, em alemão. 1893, chegada do primeiro colportor missionário adventista oficial, Augustus Stauffer.
95, chegada do primeiro pastor adventista ordenado ao Brasil, aqui, Frank Westphal, que trabalhava na Argentina e veio para fazer os primeiros batismos aqui no Brasil, e é organizada a primeira igreja adventista brasileira, em Gaspar Alto, Santa Catarina. 1900, início das atividades da primeira editora adventista no Brasil, a Casa Publicadora Brasileira, que começou no Rio de Janeiro, e hoje está estabelecida em Tatuí, São Paulo, interior. E 1902, organização da primeira instituição adventista, administrativa adventista oficial, a Associação do Brasil em Gaspar Alto. Ali uma foto de uma reunião importante também na primeira igreja de madeira lá de Gaspar Alto. Fica aqui então a minha recomendação para você. Leia a Revista Adventista, assine a Revista Adventista, na verdade é bom receber esse conteúdo todos os meses em sua casa, é o órgão oficial da Igreja Adventista no Brasil, e a edição de maio, com esse artigo aqui sobre os 160 anos de organização da nossa igreja no mundo, Associação Geral, e 130 anos da chegada do primeiro missionário adventista, comportor, aqui ao Brasil, Augustus Bayer Stauffer. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.